E fala, peculiares, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, quanto tempo a gente não se vê por aqui, não é mesmo? Comecei o canal, aí depois eu resolvi dar um tempo, estávamos no meio da pandemia, o negócio estava muito louco, e agora eu resolvi voltar com esse canal, mas com alguns objetivos um pouco diferentes. A gente vai continuar falando sobre arte, só que agora de uma forma um pouco mais madura, vendo alguns produtos culturais aí, vendo algumas coisas culturais, conectando com a realidade. A gente vai falar sobre algumas outras coisas. Mas, antes de a gente chegar nessa nova fase, eu vi que aqueles vídeos que eu fiz sobre artes visuais e o curso de artes visuais tiveram uma repercussão muito boa. Então, antes de entrar nessa nova fase, eu vou fazer alguns vídeos tirando algumas dúvidas, esclarecendo algumas coisas sobre o curso de artes visuais, que é o meu curso, e agora eu estou no 4º ano, então eu tenho mais propriedade para falar sobre o curso, sobre o que eu vivi lá, que foi uma experiência incrível, e também algumas coisas que eu falei lá naquela época que acabaram sendo um pouco diferentes, mas de qualquer forma o vídeo que eu fiz antes ainda tá valendo, tá? Só que agora a gente vai pensar nele de uma forma um pouco mais completa. Então, esse é o manual de sobrevivência para você que vai fazer o curso de artes visuais, seja licenciatura ou bacharelado. Ele vale para os dois. Beleza? E depois eu vou fazer um outro vídeo tirando algumas dúvidas sobre o curso de artes visuais. Então eu espero que você goste do conteúdo. Esse vídeo vai ser um vídeo um pouco mais longo, porque eu vou falar sobre vários pontos que eu separei aqui com vocês. E depois tem esse vídeo de perguntas e respostas, e daí a gente vai aí na sequência fazendo outras coisas também, tá bom? Então eu espero que você goste do vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal que vão sair mais conteúdos aí ao longo do tempo. Beleza? Então, vamos pro vídeo. Então, eu estou no meu 4º ano, estou finalizando o meu 4º ano de licenciatura em artes visuais na Unespar, na FAP, né? Que é o campus de Curitiba 2 da Unespar, Universidade Estadual do Paraná. Já tem um vídeo aqui no canal falando sobre a minha primeira experiência, quando eu estava lá na metade do 2º ano, e vai ser muito legal agora fazer essa comparação entre os dois vídeos para ver o quanto que eu amadureci nesse processo. E para começar, eu vou falar um pouco sobre a minha experiência, tá? Então, aqui nesse vídeo tem muitas coisas importantes para você que vai fazer artes visuais, para você pensar, para você refletir sobre, para você tomar a sua decisão. Eu comecei no curso assim muito cru, como eu falei, né? Eu não tinha muita noção do que ia acontecer por ali ao longo do tempo, e agora no 4º ano eu vejo que a minha cabeça mudou muito. Então, se eu tenho um primeiro conselho para você abraça as coisas que surgirem, assim, vai bem good vibes e vai abraçando o que for surgindo no seu caminho, porque às vezes a gente acaba entrando com uma cabeça assim muito fechada, eu quero ser isso, quero ser aquilo, quero isso pra minha vida. E quando a gente fica muito com essa cabeça fechada, a gente acaba batendo a cabeça sobre alguns pontos. Eu, por exemplo, entrei no curso com a cabeça de que eu ia ser um artista semioticista, com a cabeça assim de que eu ia trabalhar com audiovisual e ia fazer direção de arte, esse tipo de coisa. Então eu entrei com uma cabeça muito fechada e eu bati cabeça muito nesse ponto durante muito tempo, assim. E eu acabei perdendo a oportunidade de me abrir para outras oportunidades que seriam importantes para mim no momento que eu estou agora do curso. Então, a minha primeira dica faça coisas diferentes, principalmente no 1º e no 2º ano, explore as possibilidades, porque elas vão ser importantes para você ir moldando o profissional que você vai se tornar. Para vocês terem ideia, hoje eu trabalho com crítica de arte, então é uma coisa completamente diferente. Completamente não, né? Que ainda é um pouco dentro do mesmo campo, mas bem diferente do que eu imaginei quando eu entrei no curso. Então é importante a gente ter essa flexibilidade aí durante a nossa trajetória no curso. Outra coisa muito importante, assim, que é uma experiência minha que eu tive durante o curso, foi essa questão das matérias práticas e teóricas. Eu vou falar especificamente sobre grade mais pra frente, mas para mim foi uma coisa um pouco complicada, porque no nosso curso eles colocam as matérias práticas todas no 1º e no 2º ano. E é só no 3º e no 4º que você vai ter uma carga de teoria mais forte. Isso para mim foi ruim, porque eu me descobri enquanto um profissional teórico da arte. Então eu fui ter contato com aquilo que eu descobri ser aquilo que eu gosto, aquilo que eu queria continuar pesquisando,
tarde, mas por causa de uma organização de grade do curso. Então, isso foi um pouco problemático. Por fim, assim, sobre essa experiência completa, que ainda teve ali, começou presencial, daí a gente teve 2 anos de pandemia, segundo e terceiro ano foi praticamente remoto, e daí no quarto ano a gente volta para a universidade presencial para finalizar o curso, né? Então foi uma experiência bem atípica a que eu tive durante a minha trajetória nesse curso. E o que eu percebo, assim, durante a minha trajetória toda, assim, que eu acho que também foi importante para essa minha formação, foi justamente eu me envolver com a universidade, assim, o máximo que eu conseguia. Então, aparecia uma oportunidade de um projeto, eu fui participar. Outro projeto, eu fui participar. Eu sei que não é todo mundo que tem esse tempo. Eu também não tinha muito tempo, para ser sinceros. Desde o início da faculdade eu sou casado, tenho uma casa, eu tenho compromissos, eu tenho que pagar as minhas contas, eu trabalho desde o início da faculdade, né? Então, também não tenho, assim, muito tempo, mas ainda assim eu tentei abrir espaço na minha agenda, na minha vida, né? No meu trabalho, para participar desses programas, dessas coisas que a universidade oferece. Então, eu participei do PIBID, que é o Programa de Iniciação à Docência, eu vou falar sobre ele mais para frente. Eu participei de pesquisa em um grupo de pesquisa, eu não fiz iniciação científica, que eu também vou falar sobre ela, mas eu fiz um grupo de pesquisa, eu publiquei um artigo, que foi super importante para minha pesquisa hoje, de TCC, que eu também vou falar sobre TCC especificamente mais para frente. Então, tudo que ia aparecendo na faculdade, eu ia me envolvendo, eu experimentei. O PIBID, por exemplo, eu não fiz ele inteiro, eu fiz o tempo que eu consegui, eu me envolvi, participei de grupo de extensão, fui participando das coisas que a universidade ia oferecendo, fiz optativas diferentes, né? Então, isso tudo foi moldando a minha formação para o profissional que eu estou me tornando hoje. Então, coisas importantes durante a universidade é você ir se envolvendo, né? Testa, se você não quiser continuar, você conversa, você sai, você troca, você descontinua, tenta outra coisa. Então, todas as coisas que depender de você tomar a decisão, elas são muito importantes para a sua formação. As optativas, elas são muito importantes, porque elas vão definir a especificidade que você vai sair de dentro da universidade. E esses programas também são muito importantes. Então, todos os que você conseguir participar, participe, porque vale muito a pena. Beleza? Então, agora a gente vai falar sobre a grade, sobre as disciplinas. Então, como eu disse lá no outro vídeo, o nosso curso ele é dividido, eu falei em 2 grandes núcleos, mas na verdade são 3. Eu organizei naquele vídeo em 2, mas é mais fácil a gente imaginar que são 3 grandes núcleos. Então, são as matérias práticas, as matérias de educação para a licenciatura. No lugar de licenciatura no bacharelado, você vai ter as matérias de ateliê, tá? São uma carga um pouco maior de matérias de ateliê. E as matérias teóricas. Nas matérias práticas, você vai ter, além dos ateliês, que são práticos também, tá? Você vai ter as matérias de fato práticas. Então, desenho, pintura, escultura, gravura, são matérias práticas. O fazer artístico, entendeu? É onde você vai pôr em prática, onde você vai aprender sobre as técnicas, você vai ter contato com elas. Ah, mas eu não sei desenhar. Na faculdade você vai aprender a desenhar. Ah, mas eu não sei pintar. Você vai aprender a pintar, claro. Se você quer ser um artista, provavelmente já tem alguma técnica que você tem mais familiaridade. Você vai pegar essa técnica que você tem mais familiaridade, você vai aprofundar ela. As outras você vai conhecer, porque você precisa conhecer um pouco de cada coisa, principalmente se você está pensando em dar aula de arte, né? Então, às vezes você vai fazer um projeto com seus alunos sobre gravura, às vezes vai ser sobre performance, às vezes vai ser sobre escultura. Então, tem todo esse universo aí de possibilidades dentro do curso. Então, você vai aprendendo todas essas coisas nesse núcleo de matérias práticas, que foi um problema que eu encontrei na grade da Unespar, justamente de que as matérias práticas elas estavam concentradas no primeiro e no segundo ano, que é um objetivo de não deixar as pessoas desistirem do curso. Só que daí o problema é que quando chega no terceiro ano, as matérias teóricas elas vêm com muita força e a gente acaba não conseguindo administrar essa mudança de segundo para o terceiro ano, e daí as pessoas acabam desistindo no terceiro ano. Então, isso para mim foi um problema, assim como para muitos colegas que acabaram desistindo do curso, ou ficando em matérias e tal, ficando aí
com DP ou desistindo mesmo e tal, foi bem complicado. Então, essas matérias, elas são mais prazerosas, elas são mais tranquilas, assim, no sentido de que a maioria dos professores, pelo menos lá na FAP, eles deixam o ateliê acontecer no ateliê. Então, você vai, naquele momento da aula, você está produzindo e eles vão te cobrar o que eles pediram em aula. Tem coisas para fazer em casa? Tem, mas isso não é a maior exigência, né? Ele vai deixar aquele espaço da aula para você construir o teu trabalho. Então, isso é muito bom. E no final, a gente, como avaliação, a gente tem que construir um portfólio das coisas que a gente desenvolveu durante aquele semestre, que vai construir a nossa avaliação daquela disciplina, tá? Então, por isso que eu acho mais tranquilo, justamente por causa dessa processualidade. Depois, a gente vai ter as matérias de educação, que são específicas da licenciatura, que é onde você vai aprender a como transmitir esse conhecimento para os teus alunos, você vai aprender sobre o desenvolvimento deles, como que você aplica essas coisas dentro de sala de aula, como que você organiza o seu pensamento. Você vai aprender sobre didática, sobre psicologia da educação, sobre fundamentos do ensino das artes visuais, você vai aprender um pouco sobre história da educação, sobre políticas educacionais. Assim, são várias coisas muito, muito importantes para quem sobre o currículo e avaliação em artes. Você está vindo das matérias aqui, eu estou lembrando, eu estou falando. Mas elas são matérias muito importantes para quem vai dar aula, para você se situar não só como você dá aula, mas para você se situar enquanto professor, enquanto educador, dentro do nosso contexto, dentro da nossa realidade, dentro do nosso país. Então são matérias assim essenciais que assim impactaram muito fortemente a forma como eu encaro a sociedade, a forma como eu encaro a vida, a forma como eu encaro a educação e tudo mais. Tá bom? Por último, então, nós temos as matérias teóricas. O que são essas matérias teóricas? É sobre a teoria da arte. E sim, a arte tem muita teoria, tá? Nessas matérias, você vai aprender especificamente a arte enquanto campo teórico do conhecimento. E esse campo teórico do conhecimento, ele surge lá na filosofia, depois ele passa pela estética e chega agora na contemporaneidade, na modernidade, depois na contemporaneidade, enquanto campo de conhecimento, ciência. Então existe sim o campo de desenvolvimento científico da arte, assim como a história, assim como a sociologia, assim como a filosofia, assim como a matemática, assim como a química, a arte também é um campo de conhecimento, de gerar conhecimento científico, tá? E é nessas matérias que você vai aprender sobre isso. Então, como eu disse, tem filosofia, tem estética, aí nós temos a semiótica, nós temos os fundamentos da linguagem visual, que você estuda a arte como linguagem, né? Porque a arte é uma linguagem do conhecimento. Nós temos também as histórias das artes visuais, que eu falei que era 1, 2, 3 e 4 no vídeo anterior, mas é só até a 3, tá? É a história da arte 1, 2 e 3. E depois a gente vai ter uma matéria chamada Poéticas Contemporâneas das Artes Visuais, na minha grade, tá? Que é, de uma certa forma, uma continuidade disso, mas ela fala sobre o processo contemporâneo da arte, né? Nós temos matérias também, por exemplo, de curadoria, de crítica de arte, que vão abarcar essas questões como tópicos, tá? Não que elas são matérias específicas, né? Por exemplo, esse semestre a gente teve uma optativa sobre curadoria, né? A pessoa podia ou não fazer. Então, são esses 3 grandes núcleos de conhecimento dentro das artes visuais. Vamos então para a polêmica bacharelado licenciatura, que aí causou polêmica também nos comentários. E também lá na minha rede ao lado, que vocês podem ir lá ver, tem vídeos falando especificamente sobre isso. Se vocês quiserem ver também é interessante. E tem outra discussão lá nos comentários que pode ajudar vocês também. Mas basicamente, eu sempre defendo que nas artes visuais, a melhor opção é a licenciatura. Mas, Cris, eu não quero dar aula de jeito nenhum, eu não quero ser professor. Faz licenciatura. Porque a gente tem uma piada dentro da licenciatura que é o seguinte, que é o bichinho da educação. Que quando o bichinho da educação te morde, não tem como voltar atrás. O que isso quer dizer? Que tem pessoas que são muito resistentes em relação ao ensino da arte, a ser professor, a ser arte educador.
Mas, quando o bichinho da educação ele te morde, não tem como voltar atrás. Ou seja, você vai acabar se apaixonando por aquilo. Né? Eu, por exemplo, que estou finalizando o curso agora, eu fui para a teoria, mas a educação ela é muito presente na minha vida. Não tem como eu separar uma coisa da outra. Então, até sobre divulgação científica, sobre arte e educação, sobre mediação, sobre divulgação, né? São vários pontos em que essas matérias de educação, essa questão da licenciatura, elas te ajudam na tua vida, no futuro, tá? Mesmo que você não vá ser professor, elas te ajudam em todos esses pontos. Então, eu defendo a licenciatura por conta disso. Mas se você tem um ponto específico, que é o caso de eu quero ser um pintor, eu quero ser um escultor, aí nesse caso eu aconselho você fazer bacharelado em pintura, bacharelado em escultura, porque existe, tá? Aqui em Curitiba a gente tem o curso na Universidade Estadual do Paraná, que é a mesma que a minha, e em outro campus nós temos os bacharéis específicos de cada linguagem dentro das artes visuais. Então eu quero ser pintor. Eu não quero ser professor, eu não quero ser nenhuma outra coisa. Eu quero ser pintor, eu tenho decidido isso na minha vida. Então, ok, aí você vai fazer o curso de bacharel em pintura, bacharel em gravura, bacharel em escultura. Aí eu acho legal, acho que funcionaria para você, porque daí você vai ter uma carga gigantesca de ateliê que você vai ter que desenvolver essa poética contemporânea na marra, né? E eles vão te oportunizar você participar de exposições, de te conectar com o ciclo da arte contemporânea, você vai se situar aí nesse meio e vai ser muito bom enquanto artista para você. De novo, para ser artista não precisa de ter graduação, então é uma escola, você vai lá para aprender. Se você não tem acesso aos materiais, não tem acesso a cursos e tal, vai ser muito bom por esse aspecto, tá? Mas eu defendo que a licenciatura é a melhor opção, mas é bom você pesquisar os dois lados, tá? Grande diferença: na licenciatura você tem uma carga de matérias de educação e no bacharelado elas vão ser substituídas por mais matérias teóricas e mais ateliê, né? Então na licenciatura você não tem perdas, você só no bacharel você vai ter mais de outras coisas, você vai ter mais daquilo que você já viu, basicamente é isso. Aqui, então, falando lá, puxando do início, que eu falei sobre os programas, tem 2 programas muito importantes dentro da universidade, principalmente para quem faz licenciatura. Para quem faz bacharelado tem um deles, né? Mas no curso de licenciatura nós temos o PIBID, que é o Programa de Iniciação à Docência, e nós temos o PIC, que é o Programa de Iniciação Científica. Por isso que eu falei, a arte também é ciência, tá? Por isso a gente tem o programa de iniciação científica dentro da arte. E na minha universidade nós ainda temos outro programa, que é o programa de iniciação científica dentro do campo de tecnologia, né? Que é um programa de iniciação tecnológica da universidade, que ele é principalmente para os cursos de tecnológicos, né? Que seria engenharias, matemática, química, que arte também entra, né? Nós tivemos aí a primeira vez uma pessoa da arte nesse programa, tá? Mas isso é uma exceção, tá? Os programas principais, assim, que tem dentro da universidade seria o PIBID, o PIC, e nós temos também os programas de extensão universitária. Vamos lá, então, o que é isso tudo? O PIBID, que é esse programa de iniciação à docência, basicamente ele é um programa onde você vai ter uma carga de grupo de estudos, que ela é fenomenal, assim, ela é maravilhosa, mudou minha vida. E nós temos também a atuação direta na escola. Então ali é como se fosse um estágio, tá? Você vai fazer um estágio remunerado, porque nós temos uma bolsa, uma boa bolsa, inclusive, pelo tanto que você se dedica ao programa. E você vai, então, fazer essa iniciação dentro da escola, você vai aprender a ser professor, você vai aprender a fazer plano de aula, você vai ter contato com teóricos da educação, como o Bourdieu da sociologia, mas como Paulo Freire, como a Bell Hooks, né? São pessoas que pensam a educação. Você vai ter contato com elas, e você também vai ter contato com esses teóricos da sociedade que também pensam em educação, que seria o Bourdieu e vários outros. Você vai tendo contato com essas pessoas aos poucos, assim, você vai conhecendo, você vai lendo textos, vai lendo livros, lendo artigos e tal, e foi muito importante para a minha formação ter participado desse programa. Então, é ótimo se você quiser participar,
é muito bom, e tem essa bolsa que é de R$ 400 por mês, já tirando a dúvida sobre bolsa, tá? Esses dois programas, eles têm a possibilidade de você fazer eles com bolsa. A bolsa é de R$ 400 por mês, tanto para o PIBID quanto para o PIC. Daí nós temos o PIC, que em algumas universidades ele é chamado de IC, que é o Programa de Iniciação Científica da universidade. Nesse programa, você vai aprender a ser um pesquisador em arte, tá? Para o curso de artes, né? Para outros cursos, você vai aprender a ser um pesquisador nos outros cursos. Ele é muito bom para quem quer seguir carreira acadêmica, por exemplo. Para quem tem o sonho de seguir carreira acadêmica, é nesse programa que você vai aprender como que funciona uma carreira acadêmica, como que é a sua carga de trabalho, o que você tem que fazer e tal. E a maioria dos programas, né, eu acho que todos os programas de PIC, você tem que escrever um artigo no final do programa, né? Eu não participei do PIC, eu participei do PIC indiretamente, que fala, né? Porque eu fui me inscrever, deu um problema lá com a nossa inscrição e a gente não conseguiu inscrever todos os alunos, é só uma aluna que conseguiu participar do PIC, mas acabou que até que foi melhor porque eu estava envolvido em outros projetos também. Aí eu tinha uma carga horária um pouco menor, mas eu participei do grupo de estudos, né? Do grupo de pesquisa, dentro daquela linha que eu estava atuando. Então, praticamente foi o PIC, mas de uma forma menos formal, tá? E é muito legal. Você também tem um grupo de estudos dentro do grupo de pesquisa, que você vai ler textos, você vai se aprofundar dentro daquela discussão, você vai conversar com os colegas sobre aqueles textos, vai correlacionar com aquilo que você está pesquisando, e dentro desse programa eu estava pesquisando sobre um filme, eu estava fazendo uma análise histórica de uma obra cinematográfica. Então eu estava pesquisando dentro do campo da história, cinema e arte. Então, né, uma mistura aí de campos de pesquisa. E também tem os grupos de extensão universitária, que a universidade ela funciona no pilar ensino, pesquisa e extensão. Eu ensino, a pesquisa é a pesquisa, né, que eu já falei, né, do ensino da pesquisa, e daí nós, por último, temos a extensão universitária, que é você pegar esses dois pilares aqui e mandar para a sociedade, para devolver para a sociedade o que a universidade está pensando. Então, por exemplo, esse meu canal aqui, ele pode ser pensado como um projeto de extensão universitária, que eu estou pegando um conhecimento que está dentro da universidade, um conhecimento academizado, um pensamento academicista, e estou trazendo aqui para vocês de uma forma mais direta, né? Através do YouTube. Então, pode ser pensado como um programa de extensão universitária. E na universidade, os professores, como eles têm, os professores de dedicação exclusiva, eles têm essa obrigação de trabalhar esses 3 pontos, você pode participar desses programas de extensão universitária. Que eles podem ser assim, os mais variados. Podem ser um projeto igual eu estou fazendo aqui, de YouTube, ou então pode ser um projeto de gravura. Por exemplo, nós temos a Ciranda Gravura lá na universidade, que é um programa de extensão, onde a gente monta um kit para as pessoas fazerem gravura em casa, ou então nas escolas. Então pega aqui o que tem dentro da universidade, a estrutura, os recursos, o conhecimento, e devolve para a sociedade de alguma forma. E participar também é muito legal, tá? Agora, sobre as linhas de pesquisa dentro do campo da arte, tá? Na Unespar, nós trabalhamos com 3 linhas de pesquisa, mas isso pode variar de universidade para universidade, de programa para programa, tá? E as linhas de pesquisa, elas vão sempre ser importantes dentro de uma universidade, dentro de um departamento. E elas variam entre graduação e pós-graduação, tá? Então, elas sempre vão existir dentro das graduações e das pós-graduações. O que você precisa fazer é se inteirar, saber quais são as linhas de pesquisa do seu curso, da sua universidade, tá? Mas lá no Unespar, no curso de artes visuais, as linhas de pesquisa são 3. São processos de criação em arte e tecnologia. Esse é uma linha de pesquisa para o pessoal da prática, para o pessoal que quer ser artista, o pessoal que quer produzir, quer participar de exposição. Processo de criação em arte e tecnologia. Que é o pessoal que a gente chama o pessoal da poéticas, que é o pessoal que faz arte, né? Produz arte nesse sentido prático. Daí nós temos o segundo, que é arte, educação e processos de mediação, que seria para o pessoal da educação. Então, você vai pensar a mediação, você vai pensar
ser professor, você vai fazer uma análise crítica do ensino da arte, da história do ensino da arte, das políticas educacionais. Então, você tem vários pontos de pesquisa dentro dessa linha. E, por último, nós temos a minha linha de pesquisa, que seria História, Teoria e Crítica de Arte. Então, é uma linha teórica, né? História, Teoria e Crítica de Arte. Então, você pode fazer uma pesquisa em História da Arte, em Teoria da Arte e na Crítica de Arte. Eu, por exemplo, a minha pesquisa ela é em História da Crítica de Arte e Teoria de Arte, né? Então, sempre acaba essas linhas de pesquisa... As pesquisas acabam misturando o que tem ali dentro, né? Porque já é bem específico, né? História, Teoria e Crítica de Arte, dentro do curso de Artes Visuais, já é uma coisa bem específica. Então, ali a pesquisa ainda vai especificar ainda mais essa ideia, né? Então, eu trabalho ali com crítica de arte, com arte popular, com história da crítica de arte, história da arte. Então, eu vou trabalhando com essas coisas para falar sobre o meu assunto. Então, essas linhas de pesquisa, elas são interessantes, você ter um contato com cada uma delas, para você descobrir o que você gosta, o que tem a ver com você. Pode ver que as linhas de pesquisa, elas são divididas nos 3 campos que eu citei lá no início, quando eu falei sobre a grade. E é justamente isso. Os professores da universidade também se dividem dentro dessas linhas de pesquisa. Como que eles se dividem? Através dos grupos de pesquisa, que foi o que eu participei lá. Então, cada grupo de pesquisa vai se definir como uma dessas linhas. Então, eu, por exemplo, sou um grupo de pesquisa, junto aqui os meus colegas, alunos e professores, faço um grupo de pesquisa em História, Teoria e Crítica de Arte. Nós vamos discutir aqui entre nós sobre algum assunto específico, vamos produzir paper, artigo e tal, ou exposição, seja qual for o objetivo desse grupo de pesquisa, dessa linha de pesquisa. Mas o objetivo principal é produzir academicamente pesquisas sobre aquele assunto dentro daquela linha de pesquisa. Estágios. Então, lá deslocado a tudo isso que eu falei, das linhas e tal, nós temos os estágios, que são estágios obrigatórios para o curso de licenciatura, que é o estágio 1 e o estágio 2, que eles acontecem respectivamente no 3º e no 4º ano. No estágio 1, você vai ter que cumprir algumas horas obrigatórias, né? Portanto, um estágio obrigatório, na escola pública e privada ou privada, de forma gratuita. Se você estuda numa universidade pública, ele não pode ser abonado seu estágio remunerado, ele tem que ser gratuito. Para o ensino fundamental 2 e o ensino médio. De preferência, você tenha a experiência nos 2 lugares, tá? Então, o que eu fiz quando eu fui fazer o estágio 1, eu deixo de dica para você. Eu fiz a primeira etapa do estágio 1, na minha universidade é dividido em 2 etapas. Se a tua universidade for semestral, provavelmente vai ser estágio 1 e 2, 3 e 4. Provavelmente você vai ter 4 estágios. Eu, como é anual o meu curso, eu tenho estágio 1 e estágio 2. Então, eu tenho estágio 1, primeira etapa, segunda etapa, estágio 2, primeira etapa, segunda etapa. Na primeira etapa do estágio 1, eu fiz no ensino médio em um colégio público. Na segunda etapa do estágio 1, eu fiz no ensino fundamental de um colégio particular, de uma escola particular. Então, assim, eu tive uma vivência um pouco mais completa de como que funciona o ensino em mais realidades possíveis, tá? Então, eu tentei buscar em lugares diferentes, além de já ter feito o PIBID também, que eu fiz em um colégio público. Né? Então, eu tive essa ideia de tentar ter o máximo de experiência que eu conseguia. E eu sugiro para você fazer o mesmo. Então, tenha a sua experiência em lugares diferentes, em realidades completamente diferentes, para você ter uma visão um pouco mais completa de como que funciona o setor educacional no nosso país. No estágio 2, a gente não vai dar aula no ensino básico, no ensino regular, que a gente chama, né? Que seria o ensino fundamental 1 e o ensino fundamental 2. Você vai dar aula em espaços não tradicionais de ensino. Então, a ideia do estágio 2 é você propor um plano de curso, você propor um curso que vai sair completamente da sua cabeça, tá? Você que vai inventar tudo, nesses espaços não tradicionais ou não convencionais de ensino. Eu, por exemplo, fui fazer o meu estágio 2 em um CAPS, né? Um Centro de Atenção Psicossocial aqui da minha cidade.
Então foi uma experiência completamente diferente do que a universidade te proporciona. O estágio 2 é o lugar para você sair da caixa, para você ir para um outro lugar, fazer uma outra coisa, trabalhar em cima da pesquisa que você está trabalhando, entendeu? É fazer algo que realmente faça sentido para você. É ali que eu me sentir completo enquanto um professor. Você, no estágio 1, por exemplo, você vai fazer com uma equipe de mais alunos, você vai dar aula com mais uma pessoa, você tem uma professora supervisora que vai estar ali com você durante a aula, te dando apoio, você tem o seu professor supervisor da universidade também e tal. Então, é assim, você tem uma estrutura te apoiando. No estágio 2, não. Você tá livre, leve e solto, eu mesmo e Irene. Então, nesse estágio, você vai pensar sozinho, você vai propor sozinho, você vai dar aula sozinho. A única coisa que você tem é o professor da universidade, que seria o seu orientador daquele estágio, para te orientar, para te ajudar com o plano de aula, te ajudar a pensar, mas ele não vai interferir na sua aula diretamente. Ele vai um dia lá, um dos dias que você for dar aula, ele vai lá para fazer a tua avaliação, ver como é que você está indo, para ver se você está cumprindo o que precisa cumprir. E é isso. O resto do tempo você está eu mesmo Irene. Então, esse estágio é muito legal por conta disso, porque na sala de aula você não vai ter um supervisor, um orientador e não sei mais, e um colega para te ajudar na sala de aula. Você vai estar sozinho. Então, essa experiência do estágio 2 ela é muito importante porque você vai ter essa experiência mais completa do que é o processo de dar aula, de criar um plano de curso, criar um plano de aula, tá? E ele também tem uma carga aí de escrita gigantesca, e eu costumo dizer que ele é o nosso TCC número 1, porque no final a gente tem que entregar um relatório completo do estágio 2, que dá aí as suas tantas páginas, né? Eu não sei quanto vai dar o meu, mas provavelmente vai dar aí quase mais 100 páginas de relatório final. Então, ele é o nosso TCC número 1. É o primeiro TCC, porque 100 páginas não é brincadeira, né, gente? De escrever, tudo escrito na tua cabeça e tudo mais. Então, a BNT, coisa arada. Então, é o primeiro TCC. E ele acontece, para nossa alegria, concomitantemente com o TCC, que é o último tópico desse vídeo, graças a Deus, que ele já deve estar com uns 40 minutos. Se você chegou até aqui, muito obrigado, se inscreve no canal aí, eu sei que você foi batalhador, você foi, aí conseguiu vencer esse vídeo gigantesco, espero que esteja fazendo sentido na tua vida, que esteja te ajudando de alguma forma, tá? Então, espero realmente que esteja te ajudando. Então, se você chegou até aqui, comenta Irene aí embaixo para eu saber que você chegou até esse ponto do vídeo, tá? Então, no final de tudo, lá, além desse estágio 2 gigantesco, esse monte de página que tem que escrever, na minha universidade eu ainda tenho que produzir um TCC dentro da linha de pesquisa que eu escolhi. Só que o TCC, ele é um troço gigantesco, tá? Por quê? Não é pelo tanto que você escreve, mas é pelo tanto que você tem que estudar para aquele momento. Então, você vai ter que ler muito mais, você vai ter que testar muito mais, você vai ter que explorar muito mais, e ele acontece dentro de uma dessas 3 linhas de pesquisa que eu citei, né? Então, ou em poéticas, ou em história, crítica de arte, ou em educação, tá? Simplificando as linhas aqui, tá? Não é esses nomes especificamente, mas só para simplificar. Então, ou você vai desenvolver um trabalho artístico, ou você vai desenvolver um trabalho dentro da educação, que para quem faz o estágio 2, você pode conciliar as duas coisas, então fica a dica. Ou então você pode trabalhar no processo de teoria de arte, que é o que eu escolhi fazer para complicar a minha vida. Então, dentro dessa estrutura, você vai ter que criar, dentro da linha que você escolheu, algo que conclua o seu curso, e você vai precisar qualificar e fazer uma banca final. Então, não tem como se formar sem passar por esse momento crucial dentro da sua vida acadêmica, tá bom? E daí você vai poder escolher um modelo. Na minha universidade a gente pode escolher um modelo que a gente vai entregar, que pode ser ou um memorial artístico descritivo, reflexivo sobre o seu processo artístico, no caso de ser um processo artístico. No meu caso, eu escolhi fazer um artigo científico sobre a linha de pesquisa que eu estou trabalhando, ou então pode ser um relato de experiência sobre um processo que você viveu ali, que é normalmente indicado pessoal da educação, ou então uma monografia, que eu diria que é um tiro no pé. Mas
Fica a critério de cada pessoa, tá bom? Então esse é o TCC. Então esse foi o vídeo, gente. Muito obrigado se você chegou até aqui. Se você venceu, comenta Irene lá no final. Se inscreve no canal que nós vamos ter mais vídeos como esse e vou fazer um vídeo específico tirando as dúvidas de vocês que vocês mandaram nos outros vídeos, tá? Então muito obrigado se você chegou até aqui. Deixe seu like, apoie aqui o nosso trabalho e nós vemos no próximo vídeo. Falou, até a próxima!